Olá pessoal, eu sou Ai, o ai. Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a nossa convidada ilustre é a Rita Terra. A Rita é natural de Barra Mansa, ela é professora, escritora, artesã, mãe, mulher, ela é uma contadora de histórias profissional e muito mais. Rita, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, por favor se apresente, o palco é seu. Meu nome é Rita, eu sou de Barra Mansa, como o Marcos falou. Eu sou professora, trabalho com sala de leitura, com a educação infantil até o quinto ano. Eu sou apaixonada por histórias, por literatura infantil principalmente, gosto muito de ler, mas a minha preferência é literatura infantil e infanto-juvenil. Muito bom. E falando nisso, pessoal, a Rita, ela escreveu os seguintes livros: Marina e o Marinheiro, Ninfa. Mariana, Ah, Mariana. Mariana. É, Ai, que burro, dá zero pra ele. É Mariana e o Marinheiro, Ninfa, Pandemia e Ninguém Me Escuta. E falando do Ninfa, ela está bem aí do lado da Rita, né, Rita? tá aqui, minha amiguinha. Isso mesmo. Então, Rita, conta pra gente um pouquinho da sua jornada. Eu venho de uma família simples. Eu sempre me sacrifiquei bastante para que conseguisse concluir meus estudos. Uhum, Eu sempre estudei em escola pública. uhum. Aí depois que eu me casei, que eu tive meu primeiro filho, é que eu fui fazer minha primeira faculdade, que foi o Normal Superior, e me especializei em educação infantil. Aí depois, quando eu já estava grávida do segundo filho, eu fiz a segunda faculdade, que foi pedagogia. E depois eu dei início a uma pós-graduação em altas habilidades, mas não concluí O que são o altas TCC. habilidades que eu não sei? Então, existem as crianças, né, ou as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, Uhum, tem aquelas que estão dentro do espectro autista, certo. e tem também as altas habilidades e superdotação, que são crianças que têm uma inteligência acima, que têm um Hum, QI elevado, entendi. entendeu? Ah, então isso ensina você a trabalhar com elas, identificar. E essas crianças, elas têm que ter até um suporte, tanto quanto a gente dá para os que têm deficiência, ou que têm uma dificuldade, um atraso intelectual, Uhum. também para essas crianças, para conseguir Ah, suprir a necessidade delas, né? ah, Muitas vezes, elas estão até diagnosticadas até dentro do espectro autista e não são autistas, são crianças com altas habilidades. bom. Inclusive, os autistas também, alguns possuem altas habilidades. Ah, bom saber disso. Então, e quando é que dessa parte, né, de uma educadora, de uma mãe, que você foi escrever, você decidiu escrever seus livros? Eu escrevo desde pequena, desde criança, sempre gostei muito de escrever. Eu gostava muito de ler também. Eu comecei a me apaixonar por histórias desde bem pequena, porque meu pai contava histórias para mim todas as noites antes de dormir. Ele me pegava no colo, me levava para a cama e lá ele contava umas histórias para mim, até sem livro. A minha mãe também contava, minha avó, minha bisavó. Inclusive, eu tenho histórias delas, né, gravadas na minha mente desde muito criança e que eu pretendo um dia escrevê-las. Ai, que legal. Aí, é, aí depois, quando eu estava na antiga quarta série, né, que corresponde ao quinto ano hoje em dia, Uhum. eu tive uma professora que ela fez um cantinho da leitura na sala dela, na sala de aula, do lado da mesa dela, ela pegou dois tijolos, colocou assim, um do lado do outro, encapou uma tábua com papel pardo, colocou em cima, depois botou mais dois tijolos, mais uma tábua, fez uma estante improvisada. E aí ela colocou vários livros que ela trouxe da casa dela, porque a gente não tinha biblioteca na escola. Ela trouxe da casa dela os livros, inclusive eram os da série Vagalume. E o Uhum. primeiro livro mesmo que eu li chamava Zezinho, o dono da porquinha preta. E eu ficava Ah, com aquele. é, Entendeu? Você conhece a história? porque em São Paulo a coleção Vagalume, ela é muito, era muito usada, né?
todo ano a gente chegava, a professora de português chegava com a caixa e falava, gente, chegou a coleção Vagalume, vocês têm que escolher um livro e no final do trimestre vamos ter uma prova. Então vinha o da Porquinha, vinha o Defunto que escuta rádio, o Escaravelho do Diabo, que pra mim é o meu favorito dessas obras, né? Então, Menino de Asas, uhum, O Caso da Borboleta Tíria, tem vários outros lá, né? uhum. É, mas é bem legal, interessante ver como essa coleção, ela tocou muitas pessoas, né? E era o que a gente tinha, né, É, o também que... na época, disponível. Mas eram livros muito bons. Uhum. Você ainda tem algum exemplar do Porquinho, ou não? Eu tenho do Zezinho, dono da Porquinha Ai, Preta. que legal, que legal. Então, Não é aquele, né? É ah, que eu li, mas eu consegui depois um exemplar. aham. Então, aí começou já o seu interesse foi essa experiência na escola e depois. Mas só que a necessidade de escrever, de criar as minhas próprias histórias veio bem antes disso. Uhum, Eu já criava. Eu sempre fui muito assim, de ter muita imaginação, muita criatividade, uma criança bem espertinha. Eu gostava muito de escrever, uhum, de criar as minhas histórias. E eu fiz uma história em quadrinhos, hum. chamada As Aventuras do Carneirinho Tuti. E Ah, eu ficava com aquele livrinho que eu fiz, né, debaixo do braço o dia todo. E meu pai ficava assim, encantado. Ah, porque minha filha vai ser escritora, que lindo, que não sei o quê. E ficava dando maior apoio. Só que depois, no decorrer do tempo, né, a gente vai mudando de uma casa para outra, a gente morava de aluguel. E sumiu, então não tenho, eu não sei nem do que se tratava a ah, história. Eu lembro do carneirinho desenhado lá, mas a história em si eu me esqueci. Então, essa vontade de escrever, de ser uma escritora, já vem desde bem bastante tempo, desde bem pequena. uhum, Mas ler o meu primeiro livro foi na quarta série, com a professora Fátima. que legal. E quando foi que você escreveu o seu primeiro livro? O meu primeiro livro eu ainda não publiquei, eu já escrevi, fala sobre a amizade de uma menina e um velho, e Uhum, é baseado em fatos reais, no caso, é uma crônica, né? aham, E é baseado na minha vida. Eu conto a história de uma menina, até uma princesa, que tinha um amigo muito amado. E ela, para você ter uma ideia, ela tinha 12, ele tinha 72. uhum, Mas era uma pessoa assim muito divertida, muito. Um espírito jovem, um corpo já idoso. uhum. E todas as vezes que esse primo chegava na cidade onde eu morava na época, na minha adolescência e pré-adolescência, eu largava tudo, largava as amigas, largava o que tinha que fazer para ficar em volta dele. E aonde ele me levava, eu ficava enrabixada atrás dele dia e noite. Acho que ele ficava até enjoado de mim. Mas ele sempre alegre, sempre feliz. E eu me lembro dele que ele tinha assim uma testinha pequenininha e um tupetinho. Ele tinha, acho que um redemoinho aqui, Aham. e Ah, o tupetinho dele estava eu falo que é aquele pega-rapaz do Super-Homem. então ele tinha um tupetinho que ficava empinado e nada Aham. baixava aquele tupetinho dele. O cabelo preto, e ele usava um óleo capilar na Meu época, né, que Deus, chamava, o seu amigo era o Zé chamava, Bonitinho. chamava óleo petrolovo. É, o Zé Eu Bonitinho sei que que ele uma usava. vez, pois é. Aí uma vez eu saí na cidade com ele, de loja em loja, procurando o tal do óleo petrolovo, que ele precisava passar no tupete dele. Mas era muito gente boa, demais da conta. Aí depois, com o tempo, ele começou a ficar meio esquecido. A gente pensava até que fosse um Alzheimer ou uma demência. E nessa época eu já tinha mudado de volta para Barra Mansa. Aham. E ele até teve aqui em Barra Mansa, na casa de um tio, que também já é falecido hoje em dia. E a gente conversou e tal. Meu marido, né, chegou a conhecê-lo. Ai, que Mas aí legal. ele teve um tumor no cérebro e ele Ah, morreu. E eu fiquei muito triste. Aí eu fiquei tão triste que eu resolvi escrever a nossa história. Aí foi hum. aí que eu criei essa história que ainda não foi publicada, já está lá na editora Multifoco prontinha, Ah, é o que eu ia no perguntar. forno. Eu ia perguntar Já está no se você já forno. estava pronta, porque tem uma questão toda emocional, né, para esse livro, eu É, acho, né?
Ela já está pronta. Aí, por uma questão de prioridade, eu fui lançando outros. Lancei o Pandê na pandemia, né? Lancei o Ninfo, que foi o primeiro que eu mandei para a editora para Uhum, fazer um teste para ver se ia ficar legal. uhum. E mas esse que eu fiz, que eu pretendo lançar, que é o primeiro que eu escrevi, lançarei em breve, chama O Menino que o Vento Levou. Nossa, gostei do nome. Gostei muito do nome. E Rita, antes da gente entrar nos seus livros, eu queria que você desse um conselho para futuros escritores, contadores de histórias, educadores. Eu tenho um autor que eu me espelho muito nele, É. que é o Bartolomeu Campos de Queiroz. Uhum, E uma certa ocasião eu tive o privilégio de vê-lo pessoalmente, aqui no encontro pedagógico que a gente teve em Barra Mansa, ele veio na abertura do ano letivo, uhum, e eu fiquei assim, muito emocionada com o que ele falou, porque assim, eu sou uma pessoa muito sensível, eu me sensibilizo em todas as situações, de alegria, de tristeza, se alguém está triste perto de mim, eu fico triste, se está feliz, eu também fico feliz, e assim vai. uhum. E o Bartolomeu, ele contou o seguinte, que a mãe dele teve um câncer, Ah, e E ela tinha uma voz muito bonita, gostava muito de cantar. Então, todas as vezes que ela sentia dores fortíssimas, que naquela época não tinha um tratamento tão, né, sim. assim, moderno quanto hoje, todas as vezes que ela ficava muito, sentia muitas dores, ela cantava. Ela cantava, cantava, que a voz dela ecoava em vários quarteirões da onde eles moravam. Ele ainda era um menino nessa época. Aí ele falou: quando eu sinto dor, eu escrevo. Porque Uau. ele era Pois é, ele tinha problema renal crônico, Uhum, inclusive foi isso que o levou à morte. E ele falou isso, então quer dizer, quando você tem uma emoção muito forte, você age de determinadas formas, né? sim. Ele escrevia, a mãe dele cantava. Então, uma dica que eu dou para todos vocês que pretendem escrever algum dia algum livro, uma coisa, sempre que tiver uma emoção forte, seja ela de alegria, de tristeza, de dor, de perda, de, de ansiedade, escreva. Tenta colocar no papel a sua sensação, o seu sentimento. Que aí, a partir dali, você pode criar histórias incríveis. Muito bem, muito obrigado. Eu ia te perguntar agora quais que são seus autores favoritos, inspirações. Você já disse um, tem mais algum? Então, eu gosto do Carlos Drummond de Andrade. Uhum, Eu gosto do Bartolomeu, né, que é o meu preferido por causa de escrever com muita sensibilidade a literatura infanto-juvenil, até para adultos mesmo. Os livros dele, até os para criança, ele é assim, ele é, na verdade, um livro, tá? Qualquer tipo de livro, ele, no meu ponto de vista, não tem idade. uhum. Dependendo da forma que você aborda o tema, se você estiver lendo para alguém, qualquer faixa etária pode se adequar àquela leitura. Ah, eu concordo com você. Você tem que ter sensibilidade naquilo que você está lendo. Se uma Uhum. criança de 5 anos quiser lá na sala de leitura pegar um livro de 500 páginas, eu não posso falar para ela, não, esse livro é muito grande para você, você nem sabe ler ainda. Não, o interesse dela é naquele livro, ela vai levar aquele livro. Uhum. Que a partir dali vai ter outras prioridades, outras vontades, né, outras preferências. Ela tem que conhecer todos os tipos de literatura. Ai, que legal. Tem mais algum? Tem os livros da minha amiga Kélida, Sim. Ah, não, aquele dela aquela muito história do susto conhecido. dela é. Eu ri demais, porque eu tenho duas meninas, né, terríveis. Menina é terrível. Gente, o pessoal fala de mim, menina é pior. Tá? Eu contei na minha turminha a minha primeira ave, mas as crianças ficaram encantadas com a sugestão lá, né, de Sim. pais lá entre as pessoas que o livro incita lá. Uhum. Então, e você também, né, Rita? Você é uma contadora de histórias, né? Você tem até o seu baúzinho aí com as coisas que você utiliza. E para mim, para minha geração, é importante muito os contadores de história, porque eu lembro desde cedo, às vezes a gente tinha algumas apresentações de teatro na escola,
Mas o que eu mais lembro era na televisão. Começou primeiro no programa Catavento, depois foi pro rá tim aí a gente teve o X-Tudo, que tinha a Sherazade, que a Sherazade era uma personagem, né? Mas eu lembro que no Catavento e no rá tim tinham alguns dos atores iam lá e pegavam coisas do dia a dia, colocavam numa mesa e contavam uma história, né? E era aquilo, Isso. o contador de história pegando a Que imaginação som é daquele. esse? Lembra? Isso. Até com a musiquinha assim, que som é esse? Aí começava a história. Isso, e eu achei isso muito interessante. Você podia contar para a gente um pouquinho dessa parte da sua vida de ser uma contadora de história, porque você é parte de um grupo de contadores de história, né? Na verdade, a gente trabalha com um projeto de sala de leitura que funciona na nossa rede municipal de ensino. Uhum, Todas as escolas da rede têm a sala de leitura. Algumas, uma pequena parte, não tem a sala em si, o espaço físico, certo. mas tem o professor que proporciona aquele momento de Uhum, sala em sala. O professor vai, tem algumas bem criativas que enfeita uma mala e ali coloca os livros dentro e vai de sala em sala puxando a mala, uhum, ou baú, cada um tem uma criatividade. Mas a maioria tem as salas de leitura. Eu, por exemplo, tenho a minha sala de leitura. Aí a gente tem os tempos, né? Cada turma tem uma quantidade de tempo diferente e as crianças vão até a sala. Eu busco as crianças na sala e ali a gente tenta proporcionar um momento de contação, de troca de experiências, sempre através de um gênero textual, de um tema, né? O que for proposto ali dentro dos nossos projetos, que cada professor faz um projeto e desenvolve na sua escola, de E, acordo com um tema lá que está precisando ser abordado. e tem alguma história que você conta que é a preferida da criançada? Fala, conta aquela, professora Rita, conta aquela. Eles gostam demais de uma história de terror que eu conto, mas não tem livro. Ah, Aí eu apago as luzes, fecho a cortina para ficar escurinho. Ai, ah, tia, apaga a luz, apaga a luz. Aí eles vão lá, abraçam o coleguinha do lado para escutar a história. Porque essa história, no final, eu dou um susto. No uhum. final tem um susto, aí todo mundo grita, eles se amarram nessa história. Qual que é Eles o amam. nome da história? Maria. Ah, o nome da Aí eles história. falam, tia, conta a história da Maria, conta a história da Maria. Eles ficam apaixonados na tal da história da Maria. Ai, que Uma hora, legal. uma hora eu conto para você. Oh, com certeza. Agora vamos falar dos seus livros, Rita. Vamos. Então, vamos falar do Marina e o Marinheiro. Mariana e o Mari... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Marinheiro. Aí, tá vendo? Dá 0 pra ele. Mariana e o Marinheiro. Está aqui. Olha que linda. Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro, sobre a arte dele. Esse livro, quem Uhum, ilustrou foi a Pamela Mora. uhum, Ela é uma ilustradora paraguaia, naturalizada no Brasil, e ela mora em São Paulo. hum, E a Pamela, eu estava procurando alguns portfólios de ilustradores, encontrei a Pamela e ela me enviou os dela. E eu queria em aquarela, hum. porque a aquarela, né, remete pelo menos para mim, a água, tal. E eu, como era uma história que falava de mar, eu queria algo em aquarela. Então, eu contratei o serviço da Pamela e gostei muito. Olha. É bem, bem bonita as imagens do Qual é a livro. sua arte favorita desse livro? Ó, Ó o barquinho. Nossa, tá bonito mesmo. uhum, é bem bonito. Então, Como? a sua arte favorita do livro? A minha arte, como assim? Qual das imagens do livro que você mais gosta? Desse livro, Isso. eu gosto. Vou mostrar. Eu gosto dessa parte. Que ela tá sonhando. Ela está sonhando. Ai, que linda. E é bem, bem simples. É aquela, a gente já vê que ela está sonhando, né? Na história, fala que a Mariana é uma menina sonhadora. Hum. Aí, no final, quando o Ó, tempo pera aí, passa, ó o ela- spoiler, ó o spoiler. esse spoiler é um spoiler que só vai levar a pessoa a querer ler. Aham. É um spoiler positivo. No final, ela se torna uma moça sonhadora. Ai, que legal. Entendeu? Há uma transformação aí no meio do caminho.
Ah, que legal. E depois a gente tem o seu bebê, que é a ninfa, né? É, a Ninfa foi o primeiro que eu publiquei. Esse. Tão bonitinha, ela com essa roupinha de princesa. E qual que é a É. história dela? Qual é quem fez a ilustração? A ilustração desse livro, a editora Multifoco que me enviou o nome dos autores, os nomes e o portfólio. Aí eu entrei no portfólio de cada Ah, um. Eu tá. gostei muito da Renata. Essa aqui é a Renata Lustosa, ela que fez as ilustrações de Ninfa. Uhum. Porém, a Renata, depois de um tempo, quando eu fui tentar contratar de novo para fazer o Pandemia, ela tinha parado Ah, que de pena. ilustrar, ela estava ilustrando os próprios livros só, Ah, entendi. entendeu? Que pena não. Agora ela tá fazendo a parte só É, dela, né? aí eu não sei dizer se no momento ela voltou a ilustrar para Uhum. outras pessoas, mas ela estava fazendo só para ela, tinha criado um blog e tal, estava meio afastada desse serviço para terceiro. E qual é a história do Ninfa? Ninfa é uma história de uma princesa Uhum. que se apaixona por um rapaz pobre. E o pai não aceita o namoro, o rei não aceita o namoro. Aí ele viaja em busca de riqueza para conquistar muitos tesouros e voltar para ela. Só que eu não posso contar o Ah, resto. sim, nossa, é que você bateu a mão aí, parecia que a ninfa tava até mexendo sozinha, virando assim, não fala, não fala. Aí aqui tá um enfim aqui. E depois a gente tem o Pandemia, né? Pandê. É o pandê. Pandemia, que é um de gatinho. Isso. Que é assim, dos seus eu Pandê. achei essa capa mais bonitinha, tá? É. Aham. Conta pra gente a história do Pandemia. Como que eu criei essa ideia? Na pandemia, Uhum. primeiro, quando eu lancei esse livro aqui, foi na pandemia, tá? Ah, certo. Lancei, até o lançamento foi online, porque ninguém podia sair de casa, aquela Aham, loucura sim, toda. sim. Então, esse eu lancei na pandemia, em 2020, Nilfa. Esse eu criei na pandemia. Eu fiquei Hum, tão nervosa com essa situação toda, como muita todos gente ficou, né? nós, De né? pandemia, tão desesperada. E eu deitada no sofá e pandemia, 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 pandemia. Pandemia. Por que não criar um gato chamado Pandequimia? Aí eu criei a história do Pandê. Hum. E o Pandê é um gatinho muito Aham. fofo, mas que não mia. Aí a Ah, dona pergunta por que ele não mia, aí ele conta para ela os motivos. Aí meu filho, mãe, mas como que pode? Não mia, mas fala. Eu falei, meu filho, na história vale tudo. vale. E, Então o Pandê conta que ele aham. recebeu o feitiço de uma bruxa muito má e egoísta, e que ela disse que toda vez que ele miasse, coisas ruins aconteceriam pelo mundo. Aí o Hum, Pandê sai viajando pelo mundo afora, na decisão de nunca mais miar, uhum. preocupado. Só que acontece algumas situações, tipo assim, alguém pisa no rabo dele, aí ele Ah, mia, não é porque ele quer, aí quando ele mia, toda vez que ele mia, vem chegando uma peste. ai. Aí eu falo de 6 pandemias e epidemias ao longo do tempo. Eu falo da peste negra, Uhum, na ordem cronológica, varíola, uhum. cólera, gripe espanhola, a gripe suína e o coronavírus, que é a gripe suína, no caso o H1N1, né? E o Covid. E quem fez as ilustrações? Foi a Ana Caroline Mota. E então a gente vê o Pandê passar por eras diferentes, né? Isso. Então deve E ele ter aí toda vai a contando. arte das épocas diferentes também. Isso. Aí, nas ilustrações, Hum, a Ana Caroline, ela vai colocando para mim algumas dicas para uhum. você descobrir de qual pandemia que a gente está falando. Ah, entendi. Só um spoilerzinho, por exemplo. Aqui tem uma tourada, não sei se dá para você ver. O Sim. Pandê corta o oceano viajando, vai lá para outro continente. Nossa, esse barco tá E tão bonito. tá. Aí aqui tem uma tourada. Aham. Onde que acontece a tourada? Na Espanha. Espanha, para poder você se remeter à gripe espanhola. Ah, Aí entendi. aparecem os sintomas, aí fala dos sintomas, fala das tentativas para encontrar uma vacina, fala sobre tudo isso aqui. Ah, não, E no final, como foi feito na pandemia, no final o Pandê deixa uma mensagem de otimismo,
dizendo que tudo vai ficar bem e que a gente vai vencer. E graças a Deus vencemos, né? E aí, como é que foi Muitas para perdas, você né? colocar um assunto tão sério, né? Com um tema infantil, foi difícil, foi fácil? Como é que foi chegar para Na a editora? Eu verdade, vou apresentar um livro infantil sobre a pandemia. Como é que foi para eles? Falaram, eles aprovaram na hora, porque está numa ah, forma bem suave, uma forma bem delicada de falar, não tá nada muito radical, não. tá. Tanto que no final eu coloquei uma imagem minha na minha biografia. Nossa, que dor. Coloquei até uma imagem séria, porque eu estava Nossa, que falando, chique tá essa foto. porque eu estava falando de coisas ruins que aconteceram, né? Ah, Então não podia ter uma foto rindo lá na pandemia. ah, Eu botei uma foto séria, é o único que eu tô com uma foto séria. ah, legal. É o pandeiro. Então, e aí o outro é o Ninguém Me Escuta. Ninguém me escuta, isso mesmo. Vamos Que ver. é esse aqui. Ó, e quem fez a arte e do que se A trata? Ana Caroline Mota, ela mesma. E Hum, os outros dois que já estão prontos com a multifoco também foi ela hum. que fez. Ai, que bom. A gente tem uma sintonia muito grande, eu e ela. Quando eu penso numa coisa, ela vai e já ilustra da forma que eu pensei. Incrível, são pouquíssimas as vezes que tem que mudar alguma coisa. Ai, que Ela legal. parece que capta meu pensamento. Ai, que legal. E sobre o que que é o tema do livro? Ninguém me escuta é a história de um menino Uhum, chamado Daniel que vivia muito triste porque ninguém escutava ele. Ele ia chamar os amiguinhos para brincar na pracinha, ninguém escutava. Aí ele reclamava: na pracinha ninguém me escuta. Aí ia no circo, o palhaço convidava todo mundo para brincar lá no picadeiro, ele se oferecia, mas o palhaço não escutava. Ele falava: no circo ninguém me escuta. Então, por onde ele ia, ninguém o escutava. uhum, E ele vivia triste. Pode ver que ele está até com lágrimas nos olhos aqui, ó. Deu para ver? sim, Aí. dá pra ver, dá pra ver. E ele muito triste, né, naquela vida dele de que ninguém escutava. Aí, nem na escola. E a professora já estava se aposentando, já tinha 30 anos, já que dava aula, estava na hora, né? Nem a professora escutava o Oh, Daniel. coitado. Até que chega uma professora nova na Uhum. escola, a professora Carol. Aí tem uma partezinha aqui que eu vou ler para vocês. Não tem problema, é um spoiler bom. Vamos lá. Aí chega a professora Carol. Essa é a professora Carol. Aí diz o seguinte: um dia chegou na escola uma grande novidade. A professora Carol era só felicidade. A professora Carol amava gesticular. As palavras que dizia ficavam bailando no ar. Ela mostrava as mãos a cada palavra escolhida. Parecia que tudo ao redor com ela criava vida. As crianças da escola, atentas, admiravam aquelas gostosas conversas onde só as mãos falavam. Então, a professora Carol ensina Libras. Aí, a Hum. partir daí, todo mundo começa a escutar o Daniel. Ah, nossa, que legal. Que Entendeu? legal. Sim. E esse livro, ele tem uma coisa muito legal nele, que ele traz o alfabeto em Libras no Eu ia final, perguntar isso pra você. e ele tem um QR Code que direciona o leitor para todos os vídeos da história interpretado em Libras. Nossa, que legal. Foi ideia sua ou É foi bem da legal. editora? A ideia é minha. Nossa, que maravilha. É a primeira vez que eu escuto assim, de uma forma interativa assim. Nossa, Eu nunca parabéns pela tinha visto também. iniciativa. Aí eu fui, imaginei, por que não? Aí deu certo. E tá todo mundo gostando. Hum. Nossa, que legal. Agora, Rita, falando dos seus livros, fala pra gente. Qual deles é o seu favorito e qual te surpreendeu com o público? Eu acho que. Não sei, eu acho que livro para o escritor é como se fosse filho. Eu falo que é a escolha de Não tem Salomão. Não, favorito, tem que não tem escolher. favorito, é aquele que você se identifica mais, Sim. no caso, né? No caso, um livro meu, assim, que eu guardo com muito carinho mesmo, é o Menino que o Vento Levou, que eu ainda não publiquei. Uhum. Mas desses que eu já publiquei, os dois que não tem como, todos eles
de uma forma única, me surpreenderam. Por quê? O Ninfa, tanto que eu faço as contações de história baseadas no Ninfa, os personagens estão aqui dentro, né? Eu fiz o baú para isso. E as crianças amam o Ninfa, pedem para contar todas as vezes quando me veem, e falam que eu tenho que fazer a parte 2, porque o final deixa um certo suspense, então eles querem que eu faça a parte 2. Aí até a filha de uma amiga falou que ia fazer um abaixo-assinado para eu poder fazer a parte 2 do Ninfa. O Pandê, as crianças trabalhando com o Pandê é muito incrível. Eles ilustrando, fazendo a releitura, é assim, muito legal. E eles se identificam pela questão de perderem pessoas, né? Sim. Na época da pandemia. Eles se identificam na hora que fala que não podia sair de casa, que tinha que limpar a mão com álcool, aquelas coisas todas. Na mesma hora, eles já, até os pequenininhos, e tia, é o Covid. Aí eles falam. Então, e o Mariano e o Marinheiro também acho que é um livro muito especial, porque nesse livro eu abordo a questão bem assim, discretamente, de que criança não namora, tem o momento certo. Aqui a Mariano, ó, a menina Mariano sonha com o mar, enquanto Murilo quer ser marinheiro. O que será que pode acontecer quando o caminho dos dois se cruzam? Mariana e o marinheiro é a história de um primeiro amor, escrita em versos, sonhado em poesia e transformado em livro. Nossa, que Então, ela é criança, ela faz coisas de criança. Depois que o tempo passa, é que o amor acontece, porque até então a Mariana não conhecia o Murilo. Ele tinha a vida dele, ela tinha dela, os dois com coisas de criança. E aí no final é bem, bem legal. E o E Rita. bem escuta por essa questão de interatividade, né, com o livro Sim. de... E eu trabalhei numa escola, que era uma escola de referência de educação de surdo, né, aqui na rede. E eu tive muitos alunos surdos. Até eu gosto demais de Libras, mas eu não sei. Mas eu tenho vontade de aprender um dia. Aí eu vou contar uma coisa que você vai achar muita graça. Esse sinal é porque quer ir no banheiro. Certo. E esse aqui é mandando a criança sentar. Senta. Aí eu cheguei, peguei o aluno surdo lá e tal. Aí ele estava muito gripado e ele espirrou. Aí naquele espirrou, né? Ele que ficou assim olhando para mim e eu mandando ele no banheiro, só que eu mandava ele sentar ao invés de mandar ele no banheiro. E eu achando que era para ele, e ele assim, querendo ir no banheiro e eu lá, senta, mas para mim, eu estava mandando ele no banheiro. Aí o outro surdo, que era mais esperto da sala, pegou, falou com ele para ir lá. Aí falou que eu não sabia falar Libras, explicou lá do jeito dele. Aí ele entendeu, aí depois ficou todo mundo rindo. Eu imagino. E Rita, você tem alguns itens nesse seu baú que você gostaria de mostrar pra gente? Tenho. Eu tenho personagens e tenho alguns objetos que fazem a vez do personagem no caso. Por exemplo, essa é a ninfa. Certo. Aí quando fala que a ninfa crescia no meio de muitas flores, aí eu mostro o buquê de Sim. flores. Aí quando fala do camponês, que é o rapaz que ela é apaixonada, eu coloco o chapéu. Chapeuzinho Tico Bento? Fico bem. Aí, quando é a vez do rei, né? Que o rei não aceita o namoro, o rei fala não, aí eu coloco a coroa. Foi fácil achar uma coroa? Foi, coroa é fácil de achar. Ah, legal. Esses armarinhos vendem. Aí, no final da história, no decorrer da história, aparece um sapo também. Gostei do sapinho. Esse sapo fui eu que fiz. Tá bem parecido com o da história. Aí a ninfa dá um presente pro camponês. E são luvas encantadas. Aí dentro da caixa, aqui a caixa está vazia, porque eu contei a história, a luva ficou aqui dentro. É uma luva dourada. As luvas mágicas. Luva de Michael Jackson? Essas luvas aqui, quando você calça, realiza o desejo da sua vida. Aí tem toda uma questão romântica lá nessa história da ninfa. Aí tem também aqui dentro, eles se encontram às escondidas, né, namoras escondidas perto de um lago,
que tem muitos peixinhos dourados. Ai, que legal. Você também fez os peixinhos? Aí eu fiz os Ah, nossa, peixinhos. ficou muito legal o detalhe do botãozinho como olho. Ficou, ficou. E eu coloquei as fitinhas azuis para representar a água também. Uhum. É, o que mais tem? Aí quando fala que ele luta com bestas feras, aí eu Ai, tem um coloquei um dinossauro. dinossauro. Mas esse dinossauro aqui não fui eu que fiz, não. Isso Aham. aqui é do meu filho. É, esse aí eu reconheci ele daquelas máquinas de pescar. Não, mas esse aqui não é não. Esse aqui, ele ganhou de presente, foi comprado numa loja, ele faz... "Uau!" E grita igual dinossauro. Tem uma bateria aqui, um dele. Eu acho que é só isso mesmo. Ah, e a ninfa, quando ela fica apaixonada, parece o coração. Ah, esse você fez. Fiz. E ela tem um colar com o nome dela gravado no pescocinho dela. Tá em Eu algum acho que deve lugar. ter enfiado. Geralmente ele fica enfiado aqui em cima do chapéu. É um coraçãozinho, fala que ela tinha um coraçãozinho dourado. Fala, num reino muito bonito, aos olhos de quem se aproxima, vivia uma linda princesa chamada Ninfa Menina. Levava em seu pescoço um coraçãozinho dourado, que além de muito bonito, tinha o seu nome gravado. Aí aqui tem o nome dela gravado aqui, bordado Ai, no que caso. bonito, que legal. Hum. E, ô Rita, agora a gente chegou naquela parte que você conta pra gente, né, sobre spoilers ou novidades. O que que você pode falar pra gente? O que a gente pode esperar da Rita em 2024, 2025? Vamos ter mais vídeos de contando histórias? Vamos. Esse baú é o mesmo, Uhum. né, para contação, só que eu vou mudar os objetos de apoio aqui e os personagens de dentro para poder contar novas Ah, histórias. legal. Aí eu pretendo montar das outras que eu já publiquei, né, Uhum. aqui dentro para poder contar para as crianças de uma forma mais interativa. E além do menino que o vento levou, eu tenho também o príncipe Banguela, que Banguela. que é um menino, ele não é príncipe, mas Aham. o nome dele é príncipe, Ah, entendi. só o nome. E ele perde o primeiro dentinho. Hum, Então ali eu falo sobre o sentimento de perda, né? Um sorriso tão lindo, de repente cai um. Aí eu falo sobre isso no livro. ah, E ali eu conto algumas aventuras, algumas peripécias do menino, do príncipe, que no caso minhas, e ele sendo personagem na minha infância, né? uhum. Registrando a minha infância ali. E também as dele misturadas no meio da história. Eu e ele, no caso, que é meu filho mais novo. Dediquei para ele. Ai, que Esse legal. livro, esse Mariano e Marinheiro, Aham. eu dediquei para o meu filho Davi, Uhum. que é o do meio. Eu tenho três meninos lindos, maravilhosos. O do meio chama Davi. Aí eu coloquei assim, ó, dedico essa história ao melhor filho do meio do mundo, Davi. Menino incrível, que traz as cores do mar em seus olhos e também tem caracóis em seus cabelos. Oh. Então, esse é o do Davi. Aí, quando o pessoal viu, mas não é possível, você fez só pro Davi? Eu falei, não, fiz pro Hashtag, Daniel também. hashtag filho favorito. É, não, porque no meu contato no celular, se você for olhar e procurar lá, tá Daniel, filho preferido, Aham. Davi, filho preferido, e Danilo, filho preferido. No meu tá assim, Tem até a Laura, a nora preferida. no meu tá assim, Marina, nora Natália preferida. favorita, Pan, Xodó. Tá vendo? Aí esse aqui eu fiz pro Daniel. Aham. Aí pro Daniel eu coloquei a dedicatória. Não, isso aqui é o pandê, tá errado. Não, isso aqui mesmo. Uhum. Peraí. Ó, dedico essa história para Daniel, meu filho mais velho preferido, que, embora seja ouvinte, escuta muito bem com o coração e enxerga com os olhos da alma. Olha que É o meu lindo. filho mais velho. E como será assim E o do Danilo tá chegando aí, né? Que é o Príncipe Banguela. E como que será? Você já imaginou assim no futuro, quando eles tiverem os filhos dele, vai chegar, nossa, que livro, esse é o livro da vovó. Ah, a vovó comprou? Não, a vovó escreveu.
né? Aham. Já imaginou essa E experiência? imaginei. E todas as vezes que chega o livro, né, da editora para mim, eu separo três e faço dedicatória para cada um deles. Os primeiros livros que eu tiro da caixa são para os três. Ah, tá vendo? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. É. Então, Rita, fala pra gente o que que a Rita faz pra relaxar. O que que você gosta de fazer? Que o marido fala, nossa, amor, de novo? Eu gosto de ver Netflix. Me fala então dos filmes e Eu séries que você gosta. adoro uma série. Inclusive na pandemia, quando eu fiz aniversário, meu bolo foi do Netflix, que eu só fazia isso na vida. E eu gosto de ler, né? Gosto de ler os livros da sala de leitura, que sempre estão chegando livros novos, e eu fico lá lendo para ver o que eu vou fazer com aquelas histórias maravilhosas. E eu gosto de fazer artesanato. Eu gosto de fazer. Eu tenho que estar mexendo com as minhas mãos o tempo inteiro, exercitando, fazendo alguma coisa. Seja um bordado, seja uma costura, seja uma pintura, alguma coisa eu estou fazendo para Você me tem que estar criando, né? distrair. Para me distrair. Ai, que legal. E você tem alguma série ou filme que você quer recomendar pra gente? Deixa eu ver. Tem uns nomes em inglês aí que eu não sei falar. Aham. Uma série americana que eu gosto muito de ação. Uhum. Eu amo série de ação. Quanto mais tiro, mais sangue derramado, é isso que eu gosto. Meu Deus. Entendeu? Eu gosto. Gosto muito. Ah, tem muitas séries boas. Tem uma série muito legal que chama Zona de Separação, mas eu acho que ela já saiu do Netflix. Eu sei qual que é, eu ia falar a mesma coisa. Fala sobre um vírus. Fala sobre um vírus, né? Uhum. Muito legal, o final surpreendente. E tem uma série que eu gosto demais, que é Virgin River. Já está na quinta Ah, tá. temporada. É Então, uma eu história de uma comecei a assistir, cidadezinha. que eles encontram o bebê, né, que é, Não, não é aquela do bebê, que tem a médica na cidade e tem o bebê que é é, abandonado na primeira temporada, que tem que descobrir quem que é o bebê, a mãe do bebê. não lembro dessa parte, não. Será que é a mesma série? Eu acho que é do Virgin Tem, River. na verdade, não é uma médica, é uma enfermeira. E o dono da clínica chama Doctor. Isso. Então, ó, nos primeiros É. episódios tem um bebê que é abandonado, eles Ah, não eu sabem quem. acho que é uma menininha que nasceu lá, isso aí. Aí Isso, tentar isso, descobrir que era o pai da criança. A mãe sabe. Ah, não. exatamente. É isso aí, é isso aí. Eu assisti só a É primeira uma história temporada. bem meiga, uma história de uma comunidade, uma cidadezinha onde todo mundo se ajuda. Embora tenha muita fofoquinha, muita intriga, mas eles são Aham. amigos, eles estão ali na hora do pega para capar, eles estão ali um ajudando o outro. Eu gosto demais dessa série. Está Ah, na quinta temporada. então, eu E essa não assisti só a tem primeira. tiroteio. Essa não tem muito tiroteio, Então, tem não. um tiroteio. Você assistiu o novo filme do Jason Statham, o The Beekeeper, o criador de abelhas? Ah, Ficou eu legal, vi. né? Nossa, aquele ficou bem legal. Muito bom, Apesar que, muito assim, bom. eles mostraram tudo no trailer, né? Você assiste porque você sabe que é um filme legal dele, né? Uhum. Então, Eu gosto muito de filmes com Denzel Washington também. Aquele ah, nossa, Protetor, você assistiu três na Itália? Nossa, Protetor, ele luta pra caramba. Quando eu era criança, eu nossa, queria ser lutadora. Eu era doida para aprender uma arte marcial. meu Deus do céu. Você não, por isso você tem que estar sempre fazendo uma coisa. Você devia ser aquelas crianças que não param, né? Eu falava demais na sala de aula, demais da conta. A professora me chamava de maritaca. Rita Maritaca, tá vendo? Na faculdade, eu sempre tinha uma coisa para contar. Uhum. Aí uma amiga falava assim, me chamava de Rita no mundo da imaginação, que eu ia escrever livros. Eu falei, viu, Camila, você acertou. Sou escritora agora. De tanto contar história, as histórias estão se concretizando. Ai, que legal. E Rita, tem algo mais que a gente esqueceu de falar? Que você gostaria de falar? Ah, eu vou falar sobre bullying. Ok. Quando eu era criança, eu sofria bullying. Uhum. Naquela época não era bullying, né? Aham. Mas o nome não era esse. Mas assim, eu ficava muito triste com as coisas que um menino japonês estudava comigo na minha sala e ele ficava implicando muito comigo.
Só que eu não ligava, eu ficava triste, mas eu fingia que estava tudo bem. Uhum. Até que um dia ele falou que meu pai tinha piolho no bigode. Aí acabou comigo, né? Acabou comigo. Aí eu fui, respondi ele, fiquei muito brava com ele. Aí ele falou que ia me bater, vou te pegar fora. Aí a minha professora, é até na quarta série, essa que me emprestou o livro do Zezinho, dono da Porquinha Preta, a Fátima. Aí ela ouviu, né? Aí ela falou assim, na hora da saída, ô Rita, não vai agora não, eu quero que você me ajude a fazer um negócio aqui, acho que é rodar matriz, não sei, no mimeógrafo, para Aham. poder o menino ir embora e não me bater, porque ele ia me pegar lá fora aquele dia. Agora veio falar que meu pai tinha piolho no bigode, gente, não aguentei isso não, acabou comigo. Meu pai tinha um bigodão preto, sabe? Sei, de vez em quando eu deixo o meu. É, Ai, que legal. Mas é, opa, pelo menos você conseguiu transformar isso de uma forma positiva, né? é, eu não guardo mágoa, Eu não. acho que nessa época, quando implica, é porque ele gostava de você e não sabia o que estava sentindo, viu? Ah, sei lá, ele era muito chato. E então, Rita, agora nós chegamos naquele momento que eu falo que é o momento Karine, de fazer os dedinhos, que você deixa a sua mensagem para o universo. Mensagem para o universo. Ah, seja leve, seja leve. O mundo já está muito pesado, muitas coisas pesadas que a gente tem vivido, que a gente tem vivenciado, que a gente tem visto, né? Então, leve as coisas com mais naturalidade, tenha muita fé, acredite que vai dar certo, que dá. Porque na palavra de Deus diz, né, que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Uhum, Então, quando você tem fé e você tem foco, é só você seguir em frente que as coisas se realizam no tempo certo, não é no seu tempo. Porque se você ficar ansioso, não vai acontecer. Tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz. E o tempo vai chegar. Não adianta ficar querendo antecipar, porque não vai. uhum, O tempo passa igual para todo mundo. Né? muito Então, bem. sorria bastante, seja simpático, seja agradável, seja sensível. Essa é a mensagem. Nossa, muito obrigado. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a Rita Terra, autora, artesã, contadora de história, professora. Eu sou o Marcos. Essa foi a Toca do Aventureiro. Muito obrigado, Rita. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado a Kélida por dar dicas para falar com a Rita, né? Quem sabe ela criar a Rita Maritaca para uma história dela, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.